Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é o Anderson Gonçalves e nós estamos mais uma semana fazendo comentários e uma síntese sobre a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical de Jovens, que o tema dessa semana é Davi, a excelência no servir. Lembrando que a semana passada nós falamos um pouco sobre o panorama histórico de Davi, a sua chamada, a sua escolha, e hoje, na lição de número 2, nós vamos falar sobre as atitudes de Davi que fizeram ser alguém de excelência no seu serviço. Bem, para início, eu proponho a você, professor, que converse com seu aluno e pergunte o que ele entende sobre a palavra excelência. A segunda coisa, quais as qualidades de Davi que fizeram ser ele alguém excelente? Pergunte para ele se ele sabe. Terceiro, pergunte a ele quais as características do seu aluno que fazem ele excelente em alguma área. Abrindo assim, você interage com o aluno e já faz uma abertura para começar a sua aula. O texto principal diz: não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. O texto principal revela que o exercício da confiança em Deus leva a ter Deus conosco. E a presença de Deus conosco gera em nós força, gera em nós estrutura a fim de cumprirmos o seu propósito. No resumo da lição, nós vemos que, mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Ou seja, podemos ter diversas qualidades. Sem a presença de Deus, nada é possível. Eu olho para os objetivos dessa lição. E nos objetivos dessa lição, nós vamos traçar pelo menos 3 pontos. O primeiro é destacar as qualidades de Davi. O segundo é entender que essas habilidades, sem a presença de Deus, é nada. E terceiro ponto, a difícil missão do jovem cristão. Para iniciarmos, a introdução diz que Davi passava pelos ambientes que viveu e ele deixava marca registrada da sua excelência. Quando nós olhamos para ele no pasto, lá ele está cuidando das suas ovelhas. E depois, lá na frente, nós vamos saber do seu histórico. Nós vamos perceber que ele matava urso, leão. Isso demonstra a excelência do seu serviço. Toda vez que nós formos excelentes naquilo que nós fizermos, nós vamos deixar marcas registradas. É aí que começa um currículo notável para um serviço excelente. Você olha para Davi e percebe que ele é um pastor de ovelhas de excelência. Lá está a lição dizendo: um músico admirável, valente, animado e guerreiro. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, fala sobre algumas qualidades de Davi. E aí é o seu currículo. Você, quando vai contratar alguém, ou se já passou por um processo de escolha do RH, o currículo é algo fundamental. E Davi foi preparado por Deus, primeiro, como um pastor de ovelhas. Lá, ele teve a oportunidade de aprender importantes lições. Isso revela que os ambientes que nós passamos, nós temos que aprender as lições daquele ambiente, a fim de galgarmos, crescermos, até chegar onde Deus planejou para nós. Cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, ele teve a oportunidade de entender algumas coisas, como direção, provisão. Isso estava ligado ou linkado também às ovelhas, mas também no futuro seria para o seu desenvolvimento, a fim de que ele cuidasse do povo de Israel. Ora, quando eu olho para essa lição, eu percebo no seu currículo que ele era alguém destemido. Olha o que o escritor diz. Eliabe advertiu ele, mas ele não temeu. A Bíblia diz mais que tentaram desmotivar ele, mas ele permaneceu firme.
Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Isso revela o caráter corajoso e destemido de Davi. Quando mais à frente nós vamos observando, fala sobre um músico de excelência. Aqui eu entendo que Davi, ele era também um excelente músico. Ele tocava bem harpa. Sua voz e suas letras eram profundas. Por exemplo, se nós olharmos para o livro dos Salmos, lá nós vamos perceber que Davi escreveu pelo menos 73 salmos. Davi foi fruto de inspiração para diversos poetas, tais como Asaf e aqueles que eram da descendência de Levi, os levitas. Você vai observar que todos viam Davi como inspiração. Por quê? Porque Davi decidiu ser excelente naquilo que fazia. Nesse contexto, eu digo a você, professor, que nesse momento está dedicando seu tempo ao estudo, e a você, aluno, busque ser excelente. É sendo excelente que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, que Saul mandou chamar alguém que tocava bem. À medida que as pessoas fazem com excelência, Deus, ele provê caminhos e oportunidades. Seguimos assim para o segundo tópico, que eu entendo como sendo o ponto alto da lição. A excelência de Deus em nós mediante a sua presença. O primeiro tópico, nós falamos sobre as qualidades, o currículo de Davi. E todos eles, com certeza, são algo extraordinário. Mas quando nós chegamos no segundo tópico, nós falamos sobre a excelência de Deus em nós. Ou seja, é Deus que nos dá dons naturais, mas é Deus que potencializa esses dons em nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, ele tinha a presença de Deus e ele desejava a presença de Deus. A presença de Deus na vida de Davi foi o que fez a sua história ser uma história diferente dos seus demais irmãos, né? Os seus outros 7 irmãos, e também do povo de Israel. Você olha para jovens, por exemplo, tais como José, capítulo 39 do livro do Gênesis, o texto sempre utiliza essa frase, e Deus era com ele. Se tornou um homem próspero no campo, na casa de Potifar, lá preso e também como um governador do Egito, porque Deus era com ele. Você olha também para Daniel, chegando na Babilônia, impactando a Babilônia, porque Deus era com ele. Você olha para Isaac, quando ele cava os poços, né? E todos eles dão água, os pastores dos outros povos iam lá para arrumar problema com ele, mas ele não temia. Por quê? Porque Deus era com Isaac. Quando eu olho para Davi, eu observo que ele valoriza a presença de Deus em sua vida. Você observa o modo de pensar, suas atitudes, o seu respeito pelo eterno. Essas atitudes refletiam a sua realidade, a realidade de alguém que tinha um temor profundo por Deus. Davi sabia depender e obedecer os desígnios divinos. Eu olho para ele e eu observo que ele vive experiências extraordinárias, seja na sua condução com o povo de Israel e nas suas experiências com o próprio Deus. Os desejos de Davi estavam ligados em agradar a Deus. Tudo isso por alguém que soube ter uma vida de profundidade de comunhão com Deus. Você olha para Moisés também e você observa que ele desejava uma vida de comunhão, né? Ficou 40 dias no monte, recebeu experiências extraordinárias de Deus. Por quê? Porque ele desejou Deus profundamente. Por que, professor, que nós estamos falando sobre isso? Nós percebemos hoje um tempo em que as pessoas vivem na superficialidade. Elas não têm uma vida de
de crescimento espiritual. E isso é um desafio. Quando você olha para Ezequiel, capítulo 47, lá está o anjo do Senhor, né, mediu 1.000 côvados. E chamou e diz: entra, filho do homem. Ali é um convite à plenitude, à profundidade. E Deus, nesse tempo, através dessa lição de escola dominical, ele nos convida, a nós e também aos alunos, para que tenhamos uma vida de profundidade espiritual. Eu olho para esta lição e eu observo que nós precisamos ter uma vida de disciplina espiritual. O que é isso? Às vezes, as pessoas elas se movem só pela motivação. Mas a motivação, a empolgação passa. Mas a disciplina é o que tem que permanecer. A disciplina da oração, do jejum, da leitura bíblica, do evangelismo, tais ações revelam um cristão com uma autêntica espiritualidade. Agora, mais que isso, nós precisamos entender que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. O Espírito do Senhor era com Davi. O Espírito do Senhor foi com diversos homens do Antigo Testamento. Mas, diferente agora no Novo Testamento, o Espírito do Senhor está liberado, o Espírito Santo está liberado sobre todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Logo, se nós cumprirmos aquilo que está escrito na palavra de Deus, uma vez que agora, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templos do Espírito. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Logo, se formos cheios e se formos direcionados pelo Espírito, aí sim, nós buscaremos mais a Deus e viveremos uma vida de excelência para a sua glória. O terceiro tópico diz: a excelência para cumprir uma difícil missão. Nós sabemos muito bem que Davi ele tinha um desafio terrível, que é de tocar harpa na frente de um rei que estava atormentado. Segundo a história, diz que Saul reinou em Israel por cerca de 20 anos, já rejeitado. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele é atormentado e Davi tocava a harpa. E a Bíblia diz sim que Saul se aquietava, se acalmava. Tudo por quê? Porque quem tocava a harpa bem também era cheio do Espírito. E a Bíblia diz que Deus usou Davi para este momento e para esta fase. Quando eu olho para isso, eu vejo o desafio de colocar esta excelência em evidência. E é tanto que eu observo que existem pelo menos dois grandes desafios, duas grandes missões para o jovem na utilização da excelência. Primeiro, é ele andar na contramão do mundo, ou seja, a cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais serem diferentes daquilo que a sociedade deseja que ele cumpra, e que é um grande desafio. E aí eu já fiz citação, por exemplo, de José, que poderia andar segundo o padrão do Egito, de Davi, que poderia andar segundo o padrão ali daquele tempo das pessoas, ou também Daniel, que poderia andar segundo o padrão da Babilônia. Mas lembre-se, nós somos chamados por Deus para essa difícil missão, sermos excelentes e vivermos diferentes do mundo. O segundo grande desafio, a segunda grande missão do jovem, e é por isso que ele tem que ter o exercício da excelência, é a grande missão de evangelizar. É o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Acredite, a excelência que Deus te deu é para que você cumpra, é para que você faça a vontade de Deus e glorifique o nome dele. Quando eu olho para Colossenses capítulo 3, versículo 23, lá está escrito:
E tudo quando fizeres, faça de todo o coração. Busque a excelência, assim como Davi, assim como o próprio Jesus, que onde chegava, deixava registrado a sua presença. O texto da cura do paralítico diz que quando soube-se que Jesus estava em Cafarnaum, toda a cidade foi lá ter com ele. Que os ambientes que você esteja, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, possa ser impactado através da excelência de Deus na sua vida. Deus abençoe você. Nós encerramos aqui a nossa segunda lição. Eu passo especificamente esse momento a ser grato a Deus por este momento que Ele está nos proporcionando, bem como ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente em Ji-Paraná, Rondônia, pastor Sadraque Muniz, meu pastor presidente, bem como o meu pastor local, que é o pastor Gilson Souza. Muito obrigado, Deus abençoe. Agradecer também a minha esposa, meu filho, e ser grato também ao grupo da mídia que está aqui nos auxiliando, os midianitas, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo, que você possa curtir, compartilhar e enviar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe e até a semana que vem.